Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos conversar sobre as diferenças entre uma viagem de turismo e uma viagem de intercâmbio. Fiquem aqui, eu vou tirar muitas dúvidas. Se você já sabe muito sobre esse tema, você vai conhecer coisas novas, mas principalmente você que está chegando agora nesse universo do intercâmbio, que fica confuso às vezes e está querendo aprender mais sobre vistos, sobre processo seletivo, sobre qual é a diferença de ter um visto de turismo ou um visto de intercâmbio, eu vou explicar hoje. Fique aqui e vamos lá. Como vocês já sabem, o meu nome é Carol, eu sou recrutadora para programas de intercâmbio cultural nos Estados Unidos e aqui no canal eu trato de assuntos relacionados a esse tema. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre uma viagem de lazer e uma viagem de intercâmbio. A primeira grande diferença que existe é o tipo de visto. Existe um visto específico para cada uma dessas viagens. Se você vai entrar nos Estados Unidos como um turista, você precisa de um visto B, que pode ser B1 ou B2. E se você vai fazer um intercâmbio cultural, você precisa de um visto J, o J1. Por que você precisa ter vistos diferentes? Essa é uma dúvida recorrente. Muitas pessoas me perguntam se elas têm que tirar um novo visto para fazer um programa de intercâmbio, já que elas já possuem um visto de turismo. Sim, você precisa de um visto específico para fazer o programa de intercâmbio. Se você quiser saber mais sobre o visto J1, eu tenho um vídeo somente sobre esse tema e eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa assisti-lo. Ele é um vídeo longo, então eu não vou me estender muito nesse assunto aqui. Mas, para resumir, os dois vistos, eles são vistos não imigrantes, eles custam o mesmo preço quando você vai pagar no consulado, quando se candidata para uma entrevista pessoalmente, mas eles têm duração muito diferente. O visto de turismo, ele dura 10 anos, ou seja, dentro desse período, você pode entrar e sair dos Estados Unidos várias vezes, respeitando os limites impostos pela imigração a cada entrada. Quando você entra nos Estados Unidos, você recebe um carimbo com uma data limite para a saída. Essa data não pode passar de 6 meses. Cada viagem considerada de turismo tem esse limite de 6 meses de estadia no país. O programa de intercâmbio, não. Você tem que ter um visto para cada vez que você fizer intercâmbio. Então, por exemplo, se você é um universitário e você quer fazer um programa de férias como Work and Travel, e você quer ir todos os anos das férias enquanto estiver no curso da faculdade, para cada viagem você vai tirar um novo visto, pagar uma nova taxa. E ele será automaticamente cancelado no momento que você sair. Para a maioria dos programas de intercâmbio, você não tem direito a várias entradas com o mesmo visto. Por conta do visto, você tem direito a uma série de vantagens, porque a ideia do programa de intercâmbio cultural é dar a oportunidade do intercambista viver como cidadão americano por um período de tempo. Então, somente por causa do visto J1, você pode ter uma conta no banco, você pode ter um Social Security Number, que é o CPF americano, você pode até mesmo tirar uma carteira de habilitação no estado onde você vai morar. É muito facilitado para o intercambista. Agora nós vamos falar sobre o tema central desses dois tipos de viagens, a rotina. A rotina do viajante de turismo a lazer é zero. Na viagem de turismo, o viajante faz somente aquilo que ele quer. Ele não tem hora para acordar nem para dormir. Ele pode ir para a praia, ele pode esquiar, ele pode ficar no resort, ele pode ir para o museu. E a maior parte da atividade ele decide enquanto está viajando. Muito diferente de um programa de intercâmbio. No programa de intercâmbio, o participante ele já sai do seu país com uma atividade pré-definida. A maioria dos programas que eu trabalho são programas com trabalho remunerado. Então, eles já saem do Brasil com um empregador, com uma posição estabelecida, eles já sabem quanto eles vão receber, mais ou menos quantas horas eles vão trabalhar por semana. E, gente, é uma jornada muito puxada. É preciso que a pessoa ela esteja consciente daquilo que ela vai fazer. Porque a viagem de intercâmbio ela não é uma viagem de férias. E muitas pessoas são motivadas pelos relatos de amigos, porque nas redes sociais as pessoas publicam as suas viagens, os seus momentos de lazer, a sua excitação e todo aquele mundo maravilhoso que é descoberto enquanto você está vivendo fora do país, né? Essa emoção que é transferida do participante para os seus amigos
ela é o que marca. E a pessoa muitas vezes viaja sem a consciência de que a maior parte do tempo ela vai estar trabalhando. São jornadas por cerca de 8 horas ou mais por dia. As folgas são 1 ou 2 dias por semana, depende da vaga. Então, você tem que estar preparado para uma quantidade de exercício físico, de esforço mental e também para a falta de tempo livre. A rotina é o que determina um programa de intercâmbio. Você vai mergulhar naquele dia a dia do cidadão para saber como que é a cultura daquele local. É o foco do programa de intercâmbio. E já o turista não. O turista ele tem muito mais liberdade com relação ao seu tempo. E entender essa diferença é muito importante para você decidir se você quer de fato fazer um programa de intercâmbio ou se talvez o que você quer é embarcar numa viagem de férias, fazer aquilo que você tem vontade, viajar, se divertir, extravasar e não se comprometer com um empregador, que é uma grande empresa, que vai exigir de você horário, uma certa conduta, vestimenta, respeito, disciplina. Não é fácil. Sim, é muito legal e é muito enriquecedor, mas se você não está com a cabeça preparada para aquele tipo de experiência, ela também pode ser frustrante. Eu já passei por experiências no passado de pessoas que acharam que trabalharam demais e que não era bem aquilo que elas estavam esperando. Então, o meu papel aqui, no momento do processo seletivo, é entender se a pessoa está entendendo realmente o que é aquilo a qual ela está se candidatando, saber se ela está dentro da vaga certa para que ela não tenha frustrações e tentar manter um equilíbrio entre as expectativas e a realidade do que vai ser essa experiência de intercâmbio. Eu queria tocar nesse assunto companhia, porque eu acho que realmente é um tema muito sensível quando você fala da diferença entre uma viagem de lazer e uma viagem de intercâmbio cultural. Numa viagem de turismo a lazer, geralmente as pessoas viajam com seus familiares, com namorados, cônjuges ou com grupos de amigos. E já no intercâmbio, não. A maioria das pessoas viajam para o programa de intercâmbio sozinhas. E elas vão passar bastante tempo longe da família, porque os programas de intercâmbio duram meses, até anos. Você vai ficar sem contato com pai, mãe, avós. Então, tudo isso mexe um pouco com as pessoas. E por incrível que pareça, muita gente desiste dos seus programas de intercâmbio no meio do caminho por conta da saudade de casa ou por motivos pessoais que elas não conseguem lidar à distância. Quando eu fiz intercâmbio, não existia smartphone, a internet era difícil de ser acessada também. A gente falava com a família uma vez por semana aos domingos e era por ligação telefônica, às vezes no telefone da casa. Hoje em dia não. Com aplicativos e videochamadas, é possível estar em contato diariamente, mas não tenho essa expectativa de que vocês vão entrar em contato diariamente com as suas famílias. O intercambista, ele fica muito focado na atividade do trabalho. Quando ele tem tempo livre, ele sai com os amigos naquele lugar, ou ele tem que fazer atividades como, por exemplo, lavanderia, supermercado, outras coisas simplesmente da manutenção da sua vida naquele local, e ele não consegue interagir nem mesmo nas redes sociais todo dia. Se você buscar a experiência de algum colega que está nos Estados Unidos ou que esteve, você vai perceber que ele não postava tanto, porque não tem tempo. Diferente de uma viagem de turismo. O viajante a lazer, ele tem muito mais tempo e liberdade para fazer esse contato com a casa, para postar em redes sociais, para compartilhar a sua experiência enquanto ele está vivendo. Isso é uma coisa a se levar em consideração e eu também trato durante o processo seletivo. O que a gente conversou hoje nesse vídeo foi diferenças sobre uma viagem de turismo e uma viagem de intercâmbio. A viagem de turismo é uma viagem a lazer, com ou sem foco cultural, sem uma atividade pré-determinada, sem rotina e com total foco na diversão, na liberdade do tempo do participante. Um programa de intercâmbio cultural é uma viagem que está dentro de um programa, ela tem uma atividade pré-determinada, existe uma rotina, responsabilidades e compromissos que esse participante assume antes mesmo de sair do seu país. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu tenho outros vídeos falando especificamente sobre os programas de intercâmbio. Eu espero que vocês também se inscrevam e curtam esse vídeo. Ajuda a manter o canal funcionando. Eu agradeço a oportunidade de ter falado com vocês mais uma vez e obrigado por ter ficado até aqui.